É a mente que torna bom o doente e que torna a pessoa desgraçada ou infeliz, rica ou pobre. Como mudar uma convicção? Todas as conquistas pessoais começam com uma mudança na convicção. Sendo assim, como mudamos? No meio mais eficaz é fazer o seu cérebro associar uma dor maciça à antiga convicção. Você deve sentir lá no fundo que não apenas essa convicção lhe custou dor no passado, mas também está custando no presente e vai lhe custar no futuro. Depois, associe um tremendo prazer à ideia de adotar uma convicção nova e fortalecedora. Esse é o padrão básico que analisaremos muitas e muitas vezes para criar mudanças em nossa vida. Lembre-se, não podemos esquecer que tudo o que fazemos é por necessidade de evitar a dor ou pelo desejo de obter prazer. E se associarmos bastante dor a qualquer coisa, nós vamos mudá-la. O único motivo para termos uma convicção sobre qualquer coisa é o fato de vincularmos uma dor maciça a não acreditarmos. Segundo, crie a dúvida. Se é de fato honesto consigo mesma, há algumas convicções que você costumava defender com todo empenho há alguns anos e que se sente quase embaraçada em admitir hoje em dia. O que aconteceu? Alguma coisa te levou à dúvida? Talvez uma nova experiência, talvez um exemplo contrário à sua convicção passada. Talvez tenha conhecido alguns russos e descobriu que eram pessoas como você e não parte de um império do mal. Acho que muitos americanos sentem hoje uma compaixão genuína pelos cidadãos soviéticos, porque os veem como pessoas lutando para cuidarem de suas famílias. Parte do que mudou nossas percepções foram os programas de intercâmbio pelos quais conhecemos russos e descobrimos o quanto eles têm em comum conosco. Tivemos novas experiências que nos levaram a questionar, interromperam nossos padrões de certeza e sacudiram nossas pernas de referência. Contudo, a experiência nova por si não só garante uma mudança na convicção. As pessoas podem ter uma experiência que vai contra a sua convicção, mas que interpretam da maneira que querem para reforçar a convicção. Saddam Hussein demonstrou isso durante a Guerra do Golfo Pérsico, ao insistir que estava vencendo apesar da destruição ao seu redor. Num nível pessoal, uma mulher em um dos meus seminários começou a experimentar alguns estados mentais e emocionais um tanto singulares, acusando-me de ser um nazista e de envenenar as pessoas na sala com um gás invisível que entrava pela tubulação do ar-condicionado. Quando tentei acalmá-la, falando mais devagar, um método para fazer uma pessoa relaxar, ela declarou: "Estão vendo? A sua voz já começa a engrolar." Não importava o que acontecesse, ela conseguiria usar para reforçar a sua convicção de que estávamos todos sendo envenenados. Ao final, consegui romper o seu padrão. Como faz isso? Falaremos a respeito no próximo capítulo. Vizinhas, aqui eu tenho aquele caso de tentar meditar e não conseguir meditar. Então, por mais de 40 dias, eu fiz a prática de buscar ficar em silêncio por 5 minutos, meditando, se conectando comigo, com o que eu estava escutando, ou comigo, com a minha respiração. E era algo maior do que eu. A minha cabeça ficava falando assim: para de ser louco, o que você está fazendo? E a outra parte falava: o que você mais resiste é o que você mais precisa.
E eu tinha a convicção de que silenciar ia estar me ajudando, que eu precisava sair daquele lugar do automático, da correria. E fazendo, por conta da minha convicção e fazendo uma repetição de um novo comportamento, eu consegui desenvolver uma nova habilidade. Então, é importante você começar a entender o que eu preciso tá mudando de padrão, de convicção aqui, que tá me atrapalhando, uma crença que tá me limitando a chegar mais longe, a alcançar meus sonhos, tá? As novas experiências, elas só desencadeiam a mudança se nos levam a questionar nossas convicções. Lembre-se, sempre que acreditamos em alguma coisa, não mais a questionamos por qualquer forma. Então, ficava lá minha cabeça falando para mim, não vai dar certo, para de ser louca. Mas eu acreditava que eu ia conseguir. Era forte isso dentro de mim. Então, por mais que a minha cabeça falasse que não ia dar, eu tinha uma convicção do meu coração que eu ia conseguir. E eu continuei e, de fato, eu consegui. No momento em que começamos a questionar honestamente nossas convicções, não mais as sentimos como certezas absolutas. Começamos a sacudir as pernas de referências da nossa mesa cognitiva e, em decorrência, passamos a perder o sentimento de certeza absoluta. Você já duvidou de alguma capacidade de fazer algo? Como foi? É bem provável que tenha se formulado algumas indagações indevidas como: e se eu estragar tudo? E se não der certo? E se não gostarem de mim? Mas as indagações podem ser fortalecedoras se as usarmos para avaliar a validade de convicções que talvez tenhamos assumido às cegas. O fato é que muitas das nossas convicções baseiam-se em informações que recebemos de outras pessoas e que deixamos de questionar na ocasião. Se as analisarmos, podemos descobrir que aquilo que acreditamos inconscientemente por anos pode ter se baseado em falsas pressuposições. Ou seja, eu não tinha referência de ninguém que meditava, de ninguém que acordava com um tempo para si. E aí eu fui precisando quebrar as minhas convicções passadas, enfraquecendo elas e fortalecendo essas novas convicções. Então, eu comecei a quebrar essas falsas pressuposições para poder viver uma nova realidade. E você, vizinha, faz a sua análise aí.